Vamos colocar aqui o próximo exercício, então? A gente já tá quase chegando ao final aqui. Deixa eu mandar no chat aqui pro pessoal. Mate do Mickey. Mate do Mickey. Que isso? Mestres do Garfo. O pessoal tá empolgado aí. Ai, ai, o pessoal tá empolgado aí no chat. Bom, seguinte aqui. Acho que 2 minutos dá pra resolver isso aqui, hein? O primeiro é o da esquerda, né? Jogam as brancas, mate em dois. E o da direita, esse daí já é um pouco mais complicado, tá, gente? Já vou avisar pra vocês. A gente tá treinando o quê? Cheque, captura, ameaça, nessa ordem, né? Se você tentou todos os cheques e não deu certo, você vai tentar as capturas ou você vai tentar as ameaças, tá? Uma das três coisas. Então, fica a dica aí pra vocês tentarem matar esses dois exercícios. O segundo é mais difícil, tá? Então vamos lá, vamos colocar 2 minutinhos, vai. Acho que 2 minutos tá bom. Valendo. Quando tiver chegando no final, a gente começa a mandar aí no chat, tá? Quando faltar 15 segundos, vai. 15 segundos pode começar a mandar. Já incluí a lista de... Ah, legal, Felipe. Bacana. Pode colocar, viu? Pode colocar aí na lista de atividades que tem a apostilinha pronta, a apostilinha é só pegar e imprimir, tá? Muito bem. Ai, ai. Legal, Tumenas. E depois que você se formou, você seguiu jogando, né? Olha, eu joguei, se eu não me engano, um campeonato paulista amador para formados. Depois, assim, o pessoal que jogava Só universitário. universitário e Aham. depois se formou, né? O pessoal podia Você jogar de ganhou o novo. Paulista lá? Foi, né? Eu ganhei antes de me formar, né? Eu acho que foi em 2018 eu ganhei na Paulista Universitário na categoria ouro. Olha que legal. Se ganhar. E aí depois, nessa categoria diamante, se eu não me engano, que chama, para depois formados, eu fiquei em terceiro, se eu não me engano. Quem ganhou foi o Marcos Monteiro. Ou eu Ah, fiquei em segundo ou terceiro. uhum. O O Bob. Bob, né? O Bob Famoso ganhou. Bob. Ele preparou ele preparou uma partida lá pra mim, lá falou que viu minha partida no Lich. Nossa, o cara 5 minutos, preparou. velho. Demorou pra chegar, mas enrolou. Acho que já tinha passado uns 5 minutos do tempo dele já. O cara não Eita, chegava, achei que ia ganhar no WO. Aí chegou todo afobado, foi jogar. Eu joguei a minha escandinava lá de qualquer jeito. E aí caí num sofreu. golpezinho assim, sabe? Lance, em poucos lances, aí já tava tipo, com um cavalo a menos, todo ferrado Acabou ainda. perdendo, né? No instinto de internet, ainda tentei enrolar ele, mas não caiu, não. Ah, mas ele Aí joga ele muito bem, levou. viu? Não, ele joga muito Ele bem. joga super Excelente. bem. Excelente. E aí, gente, vamos começar a mandar aí? 2 minutos aí, acho que deu pra. Opa, Felipe Cordeiro mandando, Matheus. O Etor F6. Ah, o pessoal tá afiado, hein? Vamos ver. É, o pessoal tá afiado aí. Encontrou aí o segundo, Tumenas? Encontrou? Calma aí, que agora que eu resolvi olhar. Eu não tinha olhado. O primeiro é um pouco mais fácil, né? O primeiro é um pouco mais fácil. É, o segundo ele dá um nó na galera, viu? Dá um nó terrível. Dá um nó terrível. Pois é, eu vejo que uma dificuldade que o pessoal tem aí, enquanto está fazendo a universidade, né? É a quantidade de torneios. Eu vejo que tem pouquíssimos torneios, né? Universitário, assim, é difícil mesmo, cara. Eu acho que não tinha praticamente.
Aí depois a gente começou a pegar o contato um do outro, assim, e eu acho que a gente chegou a fazer uns 2 ou 3 torneios amistosos universitários. Inclusive, um deles foi o Anderson que organizou. Acho que Uhum. 2 deles foram o Anderson que organizou, uma vez lá no Unicid, outra vez no Clube de Xadrez São Paulo. Aham. E eu joguei um outro também, que agora eu não me recordo. Mas sempre foi uma dificuldade, viu? Porque a gente acabava jogando mais quando chegava no Jumed, quando era pra valer mesmo. Não tinha muito treino, não. Eu Essa foi a conversei isso dificuldade. com o próprio Saito. A gente falou bastante que é engraçado, porque parece que o pessoal tem, tipo, uma competição no ano, né? E treina só pra aquela competição, né? E, inclusive, uma das ideias aqui do circuito universitário é essa: é promover uma opção a mais aí pro pessoal não ter que jogar somente o Jumed, o Intermed, né? Acho que a gente tinha que começar a criar uma demanda maior aí de torneios aí, mais opções aí pra galera, né? Mas legal. Bom, quem Eu mais acho, eu, acha? eu acho que eu achei aqui a sequência do segundo, viu? É? É, Achou difícil? E segundo é mais difícil, né? é. Mas eu acho que deu aqui. Deu, né? Bom, deixa eu preparar aqui. Vamos para o Chess Base então. Bom, ah, a primeira posição aqui, gente, é o seguinte. O que a gente tem que pensar novamente, né? Cheques. Quais são os cheques disponíveis? Eu tenho um torre F6 cheque. Eu tenho um dama F6 cheque. Um dama por G7 cheque. Se a gente começa vendo aqui dama por G7, rei por G7, é um absurdo, né? Não progride a posição. Dama F6 cheque, peão toma, torre toma, o rei foge. Já não foi em 2 lances, né? E provavelmente agora você está perdido. Então vamos para o próximo cheque, que é torre F6 cheque. Agora a gente já vê uma luz no fim do túnel, né? Cheque, né? Todas as casas dominadas aqui em volta do rei. G por F6, dama por F6 e agora sim mate, tá? Então muito bonito esse tema aqui, né? Que a gente descobre esse raio de ação do bispo aqui, né? A gente descobre esse bispão aqui para entrar dando mate aqui junto dama e bispo. Então esse daqui é um pouco mais simples, né? O segundo, eu adoro esse exercício. Eu adoro esse daqui porque ele quebra um pouco as regras que eu tava falando até agora, né? Por isso que ele é um dos últimos aqui que eu deixei pra gente passar. Porque o que a gente consegue ver aqui nessa posição? O rei tá cortado aqui na última coluna, né? E esse cavalo aqui tá segurando essas 2 casas aqui. Então, todas as casas que eu tenho em volta do rei, elas estão dominadas. Então, parece que é um exercício super fácil, né? Tipo, qualquer cheque é mate, novamente, né? Mas só que a gente começa a ver a dificuldade, que se eu jogar um cavalo B7, eu posso trazer o rei para A6 e o rei para B4. Então eu tenho que calcular para os 2 lugares. Desculpa, A6 e A4. Eu trago o rei para A4, onde que é o mate agora? Não tem o mate, né? Se eu der cheque aqui, o rei foge e sai fugindo. E se eu trouxer o rei aqui para A6, parece que não tem muito cheque interessante. Se eu jogar a torre em A3, tá caindo o cavalo. Se eu trouxer aqui cavalo cheque, ele vai voltar para a posição inicial. Então, a gente já percebe que o quê? Que todos os cheques disponíveis, eles não servem, tá? Então, o que a gente vai calcular agora? A gente tem que ver alguma coisa que eu siga ameaçando um mate imparável, né? Capturas. Aqui eu não tenho exatamente nenhuma captura que dê pra fazer. Não existe capturas no tabuleiro, né? Ou eu tô muito enganado? Não, não existem, né? Então, não tem cheque, não tem captura, a gente vai para as ameaças. Quais são as ameaças? Eu tenho que ameaçar mate. Então, aqui o lance preciso
é esse lance aqui. Torre B7. É o lance mais preciso, porque agora o que eu tô ameaçando aqui? Eu tô ameaçando B4 mate. E é imparável. Não tem como defender a casa B4. Né? Inclusive o Anderson até falou aí de liberação de espaço, né? Eu preciso realmente liberar esse peão aqui, né? Para ele entrar em jogo dando mate. Bonitinho, né, gente? Acertou, tu Não, menos daí, esse aqui? acertei, Já tinha acertei. acertado, né? Esse Sim. torre B7 aqui, ele é difícil ver. Assim, de cara não dá pra achar. Você tem que parar e realmente fazer essa lista, né, de lance-candidatos, senão você não chega. Não chega nem perto de acertar, né? Uhum. Legal. Pessoal, seguinte. Vou mandar mais dois exercícios aqui. Novamente, o primeiro ele é mais fácil e o segundo ele é mais difícil, tá? Porque é mate em dois, mas não é aquele mate que você vai achar tão fácil assim. Você vai ter que parar e pensar um pouquinho, tá? Então, vou dar 3 minutos aí pra galera. Tá? Vou colocar aqui 3 minutinhos. Quando estiver chegando no final, nos 15 segundos finais aí, comecem a mandar as respostas aí. Vamos lá, valendo. E esses aí, Tumenas? Já conseguiu adivinhar? Não são tão fácil assim, né? Muito bem. Vou te fazer mais uma pergunta, Tumenas. Enquanto você tava lá com o pessoal, treinando, etc e tal, lá na São Camilo, as atléticas, assim, a atlética lá da São Camilo, eles tentavam incentivar o pessoal de alguma forma? Vocês iam atrás de repente, os calouros que estavam chegando pra, pra de repente incentivar o pessoal a ir pro xadrez? Porque eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade em renovar, né, os atletas, né? Porque vão passando os anos, o pessoal vai se formando, vai saindo e de repente o pessoal mais novo aí né, tem que entrar para repor e compor uma equipe, né? Lá vocês tinham algum incentivo? Vocês iam atrás dos calouros? Como que era? Bom, quando eu entrei, a equipe tinha 3 pessoas apenas. E assim, pessoas que realmente gostavam do xadrez, mas né, jogavam de vez em quando e tal. Depois que eu entrei, quando tinha o início do semestre, eu ia nas salas, explicava da modalidade e tal. No começo, o pessoal não, assim, não demonstrava muito interesse. Mas, conforme a gente começou a ganhar, né, alguns campeonatos, já tinha ganhado um, dois Diomedes, aí o pessoal começou a dar mais atenção para o xadrez, né? E aí começou, Aham, assim, a aumentar bastante a quantidade de calouros que vinha participar aí dos primeiros treinos e tudo. legal. Verdade que muitos deles paravam, né? Nem todo Aham. mundo continuava. Porém, quando eu saí, se não me engano, tinha umas 10 pessoas já na equipe. É claro que ninguém assim que já jogava antes, tudo, mas acho que pelo histórico, né, pelo legado aí que a gente deixou no xadrez, o pessoal se interessou, né? Tinha umas 10 pessoas que treinavam Uhum. e aí tava legal o negócio lá. É que, assim, Caramba, faz tempo dez também que dez eu atletas então? não. Bastante É, gente, né? faz tempo que eu não converso, né? Não sei como que tá lá agora, né? Mas quando eu saí tinha mais ou menos isso, de gente treinando. E tinha o técnico também, né? Que era o Adriano Caldeira na época. Uhum. E passava exercício, parece que o pessoal se dedicava bem, sim, viu? Porque assim, nos 2 últimos anos, como eu tava no internato, então Uhum. eu quase não ia nos treinos, porque meu internato era muito longe da faculdade. Eu praticamente Entendi. morava em outra cidade, né? Por conta Aham. dos estágios e tudo, né? Então eu meio que me afastei um pouco, né?
De vez em Uhum. quando eu ia, assim, mas era bem raro. Eu via o pessoal mais na fase dos torneios mesmo. Mas, Uhum. até onde eu sei, tinha mais ou menos isso de gente treinando. Então, assim, deu para dar uma renovada, né? Aham. Com certeza. Mas É. mais pelo histórico mesmo. Agora, nas outras faculdades, eu acho que, eu não sei se eles conseguem repor assim com eficácia, né? É É muito difícil. difícil. Tem um mito de que xadrez é uma coisa muito difícil e que você precisa, né, ser uma pessoa fora do normal para poder jogar bem. E não é o que a gente. Totalmente diferente da realidade, né? Exato. O pessoal acha que por você jogar xadrez, você é um alienígena, você é uma pessoa super inteligente, que você, né? E aí fica esse mito. A pessoa ela já até se afasta, fala, não, eu não consigo, eu não quero nem tentar, eu não entra na minha cabeça. Nossa. Não, E mas aí é acontece mesmo. difícil você convencer uma pessoa a vir, né? Não, pode crer. É, eu te perguntei isso porque uma das discussões que eu e o Saito tivemos aqui foi justamente isso, né? Como a gente conseguir renovar o pessoal e conseguir motivar esse pessoal aí pra seguir treinando e tal, né? Acho que é uma dificuldade enorme, né? Eu tô, sei lá, acho que faz um ano mais ou menos que eu tô lá com o pessoal da medicina do Albert Einstein e já teve uma rotatividade grande de pessoas lá, né? Já teve. É engraçado, porque quando começou um semestre lá, teve um treino que chegou a ter mais de 20 pessoas no treino. Eu até fiquei assustado. Falei, caramba, mas será que esse pessoal joga, não joga? Eu fui ver, o pessoal jogava, cara. Engraçado isso. Que era tudo gente que já jogava. Inclusive, eu dei umas guerras de peões lá, dei uns finais assim de oposição. O pessoal já conhecia os finais, tudo. Eu falei, caramba, como? E assim, passaram-se, sei lá, 3 treinos, caiu pra 3 atletas. Foi tudo embora. Mas é o que acontece. Estranho, Nos né? primeiros, assim, vai bastante gente e depois, cara, você tem que laçar o pessoal, porque aí começa, tem prova aqui, tem não sei o que lá, e bababá, bababá, e quando você vê, não tem mais ninguém. É, Você chega dureza, né? pra dar o treino, tá só você lá. Se bobear. Aí Dureza, né? vai jogar online. Joga online lá. É, maravilha. Bom, e aí, pessoal? Acho que o Felipe matou aqui, né? Felipe, Achei esse segundo aqui bem interessante. legal, né? É legal porque o rei tá preso, mas tá meio complicado aí de dar o mate, né? Tem que vir muito, muito preciso aí, né? Uhum. Bom, passei aqui pro Chess Base. Deixa eu, deixa eu pegar a posição aqui. Cadê a posição? Só um segundinho, gente. Cadê? Essa daqui. Bom, a primeira posição, então, né? Uma posição um pouquinho mais fácil. O que a gente tem que imaginar nessa posição, né? Ó, olha uma coisa que eu falei no começo do treino. Quando a gente começa a ver que tem muita peça atacada, tem muito contato, né, das suas peças com as peças do adversário, com certeza você vai ter que resolver no cálculo, tá? Então não adianta ficar teorizando muito. Então aqui, ó, veja que o preto tá quase coroando aqui em C1. O branco já tá aqui um contato da dama com a dama, né? Veja que as pretas estão ameaçando a torre em G6. O branco tá também ameaçando a torre, tá ameaçando a dama em D1. Ou seja, tá aqui um momento de cálculo. Então, O branco tá em, ameaçando logo o mate, né? Com e o- torre isso, H6. com torre H6 também. Ou seja, no meio de uma partida, gente, essa é uma dificuldade que eu vejo que os meus alunos têm. É de quando você deve começar a calcular uma posição. Então, essa daqui é uma posição típica de que você não. Novamente, né, quero reforçar muito bem isso. É uma posição que você não tem que ficar viajando, teorizando e ficar tentando conceituar muito. Essa aqui é uma posição puramente de cálculo, tá? Então você vai parar,
e vai começar a calcular o quê? Cheque, captura, ameaça. Então vamos lá. Primeiro cheque que a gente vai ter que calcular, né? Dama por C1. É o primeiro. O próximo cheque que a gente vê aqui é o dama D4. E acabou, né? Então vamos calcular aqui. Dama por C1, torre por C1 e o que você faz agora? Agora chora, né? Agora chora porque acabou o seu ataque, né? De repente tá caindo a torre aqui, etc. Mas. Você ganha material, mas não. As brancas ainda vão espernear muito aqui. Se Vai ficar você. chorando. Ainda tem É. um joguinho, né? E o próximo cheque, dama D1, dama D4, né? Desculpa. A gente vê que o rei não tem pra onde fugir. Então, único lance aqui. E agora, peão por peão mate ou dama também por peão mate. Essa é uma posição interessante que que eu costumo sempre passar para os meus alunos mais iniciantes, que é o seguinte: quando você toma um cheque, tá? Você tem três maneiras de você tentar sair do cheque. Qual que é a primeira maneira? Você capturando a peça que está dando o cheque, né? Então, a primeira coisa que você vai observar na posição é isso. Dá para eu capturar essa dama de D4? Opa, não dá. A segunda coisa que você vai pensar, fugir com o rei, né? Dá para eu fugir com o rei? Ó, não dá para fugir para B2 aqui, né? Tem o peão de A3 que não pode, B1 não pode, então não dá para eu fugir com o rei. Então, se você já tentou capturar a peça que está dando cheque, você tentou, em segundo lugar, fugir com o rei, não deu certo, você vai para a terceira coisa, que é o quê? Colocar uma peça na frente, né? Aí você coloca a peça na frente, mas o lance seguinte, checkmate. Então, por que eu tô abrindo esse parênteses aqui? É claro que isso é uma coisa óbvia para quem já joga, né? Mas é muito interessante quando você está ensinando um jogador novo, você sempre falar disso, né? Como que você sai de um cheque? Então, a gente pega esse pequeno protocolo aí, né? Em primeiro lugar, tenta capturar a peça que está dando cheque. Em segundo lugar, tenta fugir com o rei. Em terceiro lugar, coloca uma peça na frente. Por que nessa ordem, né? É até curioso. Capturar a peça do adversário. Por quê? Porque muitas vezes o cara que tá te dando cheque, ele pendurou uma peça, tá? Pode ser que num blitz, né? O cara simplesmente pendurou a peça, você vai lá, captura a dama dele e acabou, né? Você ganhou a partida. Segundo lugar, Principalmente num torneio universitário, isso é o que mais acontece. acontece Pendurar. bastante. O pessoal dá cheque e pendura a peça, né? Então, em primeiro lugar, tomou o cheque, você vai tentar capturar a peça. Não deu para capturar? Foge com o rei. Por quê? Simplesmente você vai tentar uma rota de fuga, né? Às vezes não tem nada mesmo e você realmente consegue fugir. Em terceiro lugar, em último caso que não deu para capturar, não deu para fugir com o rei, você coloca uma peça na frente. Por que que em último caso? Porque quando você coloca uma peça na frente, provavelmente você vai manter uma peça cravada, tá? Ou seja, você crava uma peça sua para poder se defender, né? Então você tá dando pro adversário aí um tema tático, né? Que é o tema da cravada. Então, em último lugar, a gente coloca uma peça na frente. Por isso que eu faço nessa sequência. E, bom, vamos para o último exercício aqui, que é esse daqui do mate com as torres, né? Esse daqui o pessoal confunde muito porque tá vendo que tá dando mate, mas às vezes não consegue encontrar como, né? Então, como que eu vou dar mate forçado nessa posição? Se eu jogar joga torre E3, cheque, o rei foge, né? Se eu jogar cheque, sei lá, em D4, você está entregando a torre. Se eu jogar cheque em D2, mesma coisa. Você está entregando a torre. Ou seja, é uma posição que o rei está aqui no quadrado, né? No quadradinho dele, mas por enquanto parece que não tem mate. Mas só que aí você tem que fazer o quê? Se você tentou o cheque, né, capturas, etc., você tem que ver a ameaça. Como que você faz uma ameaça de mate? Provavelmente você pode ter pensado nesse lance, né?
mas não tem checkmate no lance seguinte. Você pode ter pensado nesse lance para tentar trazer a torre para cá e dar mate, mas só que aqui tem a pegadinha, né? Que joga a torre D7 e protege a casa D4. Então, a mesma maneira de você dar o mate, só que ao invés de você tentar dar o mate aqui por cima, você vai tentar dar o mate aqui por baixo. Então, o lance correto aqui, torre de C, C2. Agora você está trazendo a torre para cá, mate imparável. Então, qualquer lance que você faça aqui, né? Mesmo tentando aqui um esperneio, torre de E, D2, mate. Muito bem, o pessoal acertou aí. Bacana. E CCC, esse capturar. tipo de posição corre muito em blitz, né, em partida de internet, que a pessoa quer jogar rápido, começa a trocar um monte de peça, chega no final, assim, geralmente de peças mais pesadas, ou então bispo, cavalo, e a pessoa só quer mover peça. Aí às vezes Uhum. você tem um mate assim, Não e você percebe, bate né? o olho e você não vê. Você começa a dar cheque, cheque, o rei do cara escapa, quando você vê já desmorona a sua posição. Você tem um mate fácil. Né? E perde aí a oportunidade, né? Né?